A graça e a paz de Cristo seja com todos meus irmãos. Pronto, ok, irmão. O irmão Renato aqui nos pede para avisar, irmãos, que os avisos estão com ele, né? E os irmãos que tiverem, por favor, façam chegar o irmão, até para que possa haver uma filtragem, né? Os irmãos possam, da liderança, possam ver os avisos com antecedência, né? Amém. Bom, irmãos, eu peço que os irmãos tenham paciência comigo aqui na minha fraqueza e que, por favor, os irmãos estejam orando e intercedendo, né? Porque o vaso que está aqui é fraco e para quebrar é facinho, irmão, muito fácil. Então eu peço aos irmãos, por favor, tenham um pouco de paciência comigo, amém? Em Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente quer um profissional para fazer um serviço, geralmente nós procuramos a pessoa melhor qualificada, não é isso? A pessoa que tem as melhores referências, as melhores qualidades, uma pessoa que tem uma reputação boa e que nós sabemos que a pessoa tem capacidade de executar um serviço ou aquele serviço, né? Nós somos assim. O mundo empresarial age dessa forma, né? Geralmente exige-se um currículo, né? Em muitos casos, nível superior para a pessoa que vai fazer um determinado serviço. Até nós mesmos, em nossas casas, quando nós queremos um profissional, nós também pensamos nisso, né? Agora, os irmãos já imaginaram você chamar para fazer um serviço alguém que não quer fazer o trabalho? Estranho, né? Desconexo isso, né? Você chamar para fazer um serviço alguém justamente que não quer fazer o serviço. E pior, desqualificado. Bem, irmãos, o que ocorre é que o nosso Deus, Ele é diferente de nós. A economia do Senhor, a administração das coisas do Senhor é diferente da nossa. Aqui, irmão, no corpo de Cristo há vários serviços a serem feitos, uma infinidade de serviços a serem feitos. E o que nós imaginamos é que um determinado irmão, para fazer um serviço, teve um irmão que disse a mim uma certa vez isso, que um irmão, para fazer um serviço, ele tem que ter vida para aquele serviço. Irmãos, por incrível que pareça, esse é o modo de pensar humano. No nosso modo de pensar, os mais qualificados é quem tem que fazer o serviço. Mas, irmãos, na economia de Deus é ao contrário. Deus, Ele não escolhe os preparados. Deus prepara os escolhidos. É diferente da nossa economia. Na economia humana, nós vemos dessa forma. Não, eu quero o melhor profissional, o mais preparado. Na economia de Deus, não é bem assim. E quem somos nós, irmãos, para querer ser mais do que Deus, saber mais do que Ele? Não, o Senhor deveria escolher aquele que é o mais qualificado para o serviço. E o Senhor escolhe justamente, talvez alguém que nós nem simpatizamos. Isso ocorreu, irmãos, na história do personagem bíblico que todos nós conhecemos, que é Jonas. Todos nós sabemos muito bem, é uma história conhecida, é uma história que é conhecida por todas as pessoas que estudam as Escrituras. Todos nós sabemos a história de Jonas, né? Em livros bíblicos, de contos bíblicos, que nós temos esses livros publicados para crianças, geralmente tem ali a historinha de Jonas, né? É um livro que tem só 4 capítulos, e uma coisa nós percebemos em Jonas: não queria fazer o serviço. Esse é um dos pontos principais, e a gente pergunta, mas como é que Deus escolhe um homem como esse para fazer o serviço? Ele não quer fazer o trabalho. E depois, ao longo da leitura, nós vamos ver uma outra coisa. Havia sérios problemas de personalidade na vida de Jonas. Então, a vida de Jonas provavelmente não tinha nada que indicasse que ele era o irmão qualificado para aquele serviço.
Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Jonas. Esse livro fica depois de Obadias e acho que antes de Naum, não é isso? Miqueias, antes de Miqueias, certo? Só para os irmãos localizarem. E o profeta Jonas, ele recebeu essa incumbência de Deus de fazer um serviço, irmão, difícil. O serviço de Jonas era para ele se dirigir à cidade de Nínive. E nessa cidade ele deveria pregar uma mensagem de morte. Deus estava disposto a matar todos daquela cidade, em função do comportamento violento daquela cidade, comportamento imoral. E essa cidade, irmãos, ela foi conhecida na antiguidade como cidade do derramamento de sangue. Mais à frente um pouquinho, por favor. Abram suas Bíblias em Naum, capítulo 1, por favor. Naum 1. Esse livro fica logo depois de Miqueias. Olha só, 1 de Naum. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Então, essa palavra de Naum, essa mensagem dele foi dirigida contra essa cidade violenta. Por favor, agora vá para o capítulo 3 de Naum. E veja aí o seguinte, Naum 3:1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo de rodas, golpes de cavalos e carros que vão saltando, e cavaleiros que esporreiam a espada flamejante, o relampejar da lança, multidão de quê? Traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Em uma outra tradução da Bíblia, irmãos, é falado que Naum, no versículo 1, é cidade de derramamento de sangue. Ou seja, quem ia para Naum, você está indo para onde, meu irmão? Ah, rapaz, eu vou para Naum. Olha, lá rola sangue. Para Nínive, me perdoe. Obrigado, irmãos. Preciso da ajuda dos irmãos. Estou aqui em fraqueza mesmo. Então, quem vai para Nínive já tinha que ir sabendo que lá era uma cidade violenta. Provavelmente é uma cidade que, se você fosse visto passar com alguma coisa de valor, o povo, alguém podia tomar, arrancar, sair correndo, ser atacado. Alguém que visse que você era alguém estranho, um grupo começava a perseguir, olhava para você diferente, encostava, já queria fazer alguma coisa mal. Enfim, foi essa cidade, irmãos, que no capítulo de Jonas 1 foi escrito o seguinte, por favor, Jonas 1. Jonas 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu aos céus até mim. Vamos orar, por favor, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nos ajuda aqui nessa manhã. Senhor, Tu sabes que o vaso é fraco, que nós não temos condições de edificar a Assembleia de forma nenhuma. Só o Teu Santo Espírito pode edificar a Assembleia. Senhor, que de forma nenhuma nós nos consideremos melhor do que Jonas. De maneira nenhuma, Senhor Deus. Ali é o retrato de nós mesmos. Somos perfeitamente capazes de demonstrar todas as falhas que Jonas teve. Por isso nós te pedimos a tua misericórdia, porque nós, olhando para Jonas, muitas vezes estamos olhando para nós mesmos. Pedimos a tua misericórdia aqui nesse tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Precisamos da misericórdia de Deus, irmãos, porque nós não somos melhores do que Jonas. Muitos de nós talvez pensamos assim: eu nunca faria aquilo. Irmãos, um pouquinho de história sobre Nínive é o seguinte. Por favor, agora marque aí, bote alguma coisa no livro de Jonas, algum papel, ou até aquela fitinha que a Bíblia tem, né? E marque aí em Jonas. E por favor, agora vamos lá para trás, para Gênesis. Vá para o capítulo 10, por favor. E lá em Gênesis 10, a gente vai ver a origem dessa cidade, quem construiu essa cidade. Gênesis capítulo 10. Olha lá, Gênesis 10, 8. Todos acharam? Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador em oposição ao Senhor. Daí dizer-se, ditado, né? Como Nimrod, poderoso caçador em oposição ao Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. 11. Daquela terra ele saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então os irmãos percebem que o construtor de Nínive foi Nimrod. Este homem, nós sabíamos a índole sanguinária e violenta que esse homem tinha. Ele era caçador. Alguns afirmam que ele gostava também de caçar pessoas, né? E para não deixar que essas pessoas se espalhassem pela terra, então caçava as pessoas também para trazê-las para ficarem ali, na região que ele queria, né? Então, Nimrod foi o construtor de Nínive. Irmãos, segundo os historiadores, essa cidade era tão enorme que para você atravessar Nínive de uma ponta para a outra e até o final da cidade, você levava 3 dias andando. Era enorme essa cidade. No final do livro de Jonas, nós vamos ver que a cidade tinha aproximadamente 120 mil habitantes. Mas os habitantes de Nínive, irmãos, eles eram conhecidos não só de Nínive, mas de toda a região da Síria, como os nazistas da antiguidade. E quando nós ouvimos falar em nazistas, nós imaginamos horrores, não é isso? Os assírios, irmãos, eles tinham formas violentas de tratar os cativos, tratar os prisioneiros de guerra, tratar os inimigos. Aqueles que não queriam se dobrar ao imperialismo assírio, podiam se preparar que iam ter uma punição violenta. Imagina os irmãos que até hoje tem museus do mundo, em várias cidades, algumas cidades do mundo, altos relevos, que é uma espécie de escultura feita em parede, chama alto relevo, né? E nessas esculturas, os arqueólogos e historiadores, eles verificavam a forma de matar que os assírios tinham. Numa das formas, num dos desenhos, um visitante de um museu pode observar um assírio enfiando a lança no olho de uma vítima ou de um prisioneiro. Me perdoe, os irmãos, esse tipo de colocação, mas é para a gente entender por que Jonas estava com medo de ir para lá. Outra forma de empalação, outra forma de execução, irmãos, chamava-se empalação, empalamento. O empalamento, irmãos, não é nem muito apropriado a gente colocar isso, mas enfim, nós temos que entender, é uma forma de execução onde se coloca um espeto e a vítima ela era espetada ali viva e ali ficava até perder a vida. E nos altos relevos assírios dava para se ver um monte de vítimas, como se fosse num imenso campo, várias vítimas empaladas. Era assim, esse era um dos métodos de execução dos assírios. Vamos encerrar por aqui, né, irmãos? Chega da gente ficar falando das obras das trevas, né?
Isso é suficiente. Mas os irmãos imaginam o que é que Jonas passou na mente de Jonas? Ele disse: eu não vou para lá não. Jonas não quis ir não. Não quis ir para Nínive. E seria hoje como se você tivesse que pregar para uma facção criminosa perigosíssima. Imagine, né? Tem irmãos nossos que entram em presídio, irmãos, mesmo sabendo que ali, se rolar rebelião e o irmão estiver ali, ele vai depender do Senhor. Então, pessoas que tinham uma índole violenta. E Jonas não quis ir para lá. Jonas, irmãos, ele fez o seguinte. O capítulo 3, o versículo 3 de Jonas diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Olhando em alguns dicionários bíblicos, fazendo uma pesquisa, você joga lá no Google Tarsis, alguns historiadores indicam que parece ser Espanha, a Espanha, a 3.500 quilômetros no sentido oposto. Nínive está cá, Tarsis está para cá. Então Jonas pegou o navio para lá, no sentido oposto. E interessante que é o seguinte, né? Aqui diz: pagou, pois, a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Alguns acreditam que Jonas deve ter pego esse navio em Jope, que era o entreposto, né? O aeroporto que dava para o mar Mediterrâneo. Essa cidade de Jope hoje ela se chama Tel Aviv. É capital administrativa de Israel atualmente, né? Ainda não mudaram para Jerusalém. Então, ele deve ter pego o navio em Jope, alguns chamam de Jopa, hoje é Tel Aviv, e rumado para Tarsis. Era uma distância enorme, irmãos, pelo mar Mediterrâneo. Ele foi no sentido ao contrário. Esse servo, irmão, tem vida para fazer o serviço de Deus? Esse servo é apropriado para fazer o serviço do Senhor? Como é que Deus escolhe um homem desse para fazer o trabalho? Se você chama um pedreiro para fazer um serviço em sua casa e ele liga para você e diz: eu não vou não, o que é que você vai fazer, irmão? Vai chamar outro, não é isso? Mas a economia de Deus é diferente. A administração das coisas de Deus não é como a nossa. O homem faz as coisas de uma forma, Deus faz de outra. Hoje Deus disse: eu quero é Ele. É Ele que eu quero. A gente não tem como entender. Soberano seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. E que misericórdia, Senhor, meus irmãos, de insistir com uma pessoa, não desistir dessa pessoa. O nosso Deus é assim, Ele não desiste de você. Pense por esse lado, irmão. Até mesmo quando você não quer fazer o serviço, o Senhor, Ele não desiste de você. Continuando. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Imagina, ele entrou no navio, deve ter visto, né, o navio se afastando da costa. Ele disse: oba, estou saindo longe, estou me livrando daquele problema, eu não quero conta. E aí o navio foi se afastando, foi para o alto mar, não é isso? E o que é que acontece? Quando está num determinado ponto, algo acontece de forma inesperada. Muitos irmãos aqui já devem ter pego o ferribote. E imagine, irmão, aquilo ali quando está balançando um pouquinho, tem irmãos que ficam com tontura, outros com enjoo, mas é uma coisa leve, né? Agora você imagine com ventos fortes, lançando a embarcação de um lado para o outro. Irmão, aí vira as coisas para um lado, vira as coisas para o outro, você não tem como ficar, como se segurar, dá medo. Em alto mar. E outra, você olha para todo lado, não vê terra. O lugar onde você colocar o olho só tem mar. E aí começou a grande tempestade. Continuando. Vamos para o 6, né? Continuando o 5, para concluir o 5. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Olha que aqui está em letra minúscula. Está
Está vendo? E lançaram no mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Irmão, cada um estava rezando, como muitos incrédulos dizem, rezando cada um para a divindade que adorava. Então, um orando para Dagon, outro para Estar, outro para Astorete, outro para Baal, aquelas entidades demoníacas todas que nós conhecemos aí. Os marinheiros, todos desesperados, estavam tudo rezando. Oh, não sei quem, me livre dessa tempestade. Cada um amedrontado, fazendo suas rezas, suas orações, né? Se é que a gente pode chamar de oração. E Jonas dormindo. Aí no verso 6, chegou a ele o mestre do navio, em algumas traduções diz capitão, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus, ó, em letra minúscula, do ponto de vista do capitão, esse Deus talvez lembre de nós para que não pereçamos. Ora, o incrédulo chega para o crente e diz: você não vai orar não, rapaz? Você tem que orar também, você não está vendo a situação como está não? Um incrédulo. Então olha a situação desse homem. Além de não querer o serviço, para orar também precisar de um incrédulo chamar ele para orar. Que homem, né? Que alma. Mas isso aqui somos nós, viu? A gente não é melhor do que Jonas, não. O que é que acontece? Do 7. E diziam uns para os outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Você pode dizer que lançar sorte seria o quê? Jogar dados. Mas eu acredito que no navio não tinha dados. Então pau ímpar, 1 ou 0, vamos lá. Até ver por que está acontecendo aquilo ali. Porque as rezas não estavam adiantando, irmão. Eles rezando, orando lá para os deuses deles. Agora interessante, aqui não disse Jonas orou. Não repararam? Irmãos, será que ele tinha moral para orar? Ou ele ficou ali fingindo junto com os homens tudo lá rezando, fazendo as rezas, e Jonas ali: rapaz, eu sei que isso aqui é por minha causa, como é que eu vou orar? Eu estou indo para o sentido contrário do que Deus me mandou. Orar numa situação daquela? Como é que você vai orar, meu irmão? Se você está dentro do pecado? A gente não sabe. Aqui não fala se Jonas orou, se fingiu que orou na frente dos homens. O fato é que os homens estavam tão desesperados que eles dizem: olha, não está adiantando as rezas, certo? Vamos ver aqui quem é. E aí? Tem dado aí? Não. Então vamos bater pau ímpar. Segundo alguns historiadores, parece que eles usavam pedras para fazer isso. Não sei muito bem como é. Usavam pedras, e essas pedras equivaliam ao que nós conhecemos hoje por lançar sortes. Hoje muitos de nós, especialmente as crianças, né, usam muito pau ímpar, né? Tira pau ímpar para ver quem é. Interessante. E eles tiraram pau ímpar, né? Ou lançaram sortes. E aí vem o verso 8. Então lhes disseram, lançaram sortes, continuação do 7, irmãos, por favor, lá no finzinho do 7, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Deus não quer nada mal feito, irmãos. Quando Jonas viu que a sorte caiu sobre ele, ele disse: pronto. Ele teve certeza que a tempestade foi por causa dele, e o navio jogando para um lado e para o outro. Ele teve certeza: olha, é por minha causa. E agora? 8. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Vambora, rapaz. Fala logo aí, quem é você? Você entrou aqui, a gente não está sabendo quem você é. Vambora, meu irmão. E aí, você é quem? Você veio de onde? E aí Jonas começou a falar: solta, vai ter que soltar. 9, ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste, homem? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia contado. 11. Disseram-lhe: que faremos?
para que o mar se acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E a gente faz o que agora com você? O que a gente faz tem alguma reza que você faça para o seu Deus que acalme ele? O que é que? Perguntaram, né? 12, respondeu-lhes, olha, Jonas respondeu, o que é que vocês deviam, o que é que podia ser feito para acalmar aquilo? Interessante, a coragem de Jonas. Você teria coragem, irmão, de sugerir uma situação, de sugerir isso aqui? Olha só, no verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Você teria coragem de propor isso aqui? Como forma de acalmar a tempestade, salvar aqueles homens todos? Irmão, e aquele foi profético, hein? Ele foi profético. Se vocês me jogarem no mar, vai acalmar tudo. Foi profético, Jonas. Agora, interessante, lendo aqui o verso 13, os irmãos acham que os marinheiros, os tripulantes do navio, pegaram Jonas, então vamos embora. Não pegaram ele logo para jogar, não. Quer ver? Olha o 13 aí, ó. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles tentaram, irmão, ver se chegava com o mar mais perto, o navio, o mais perto possível da terra. Para quê? Para talvez Jonas ter uma chance de sobreviver. Interessante, né? E olha o que é que os homens fizeram, irmãos, estranhamente no verso 14. Então clamaram ao Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor Yahvé. Os marinheiros incrédulos oraram a Deus. Olhem só, irmãos. Clamaram ao Senhor, verso 14, e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles oraram, irmãos, pedindo ao Deus de Jonas perdão, a Yahvé, a Jeová, pedindo perdão pelo que eles iam fazer. Aqueles homens não eram assassinos, irmãos. Eram incrédulos, mas eles eram assassinos. Mas interessante, né? Os incrédulos orando a Deus no momento daquele, ora, depois de tudo que Jonas contou para eles. E eles vendo a si próprios em risco de vida, os incrédulos oraram a Deus. Olha aí, irmãos. Irmãos não acham que isso é o começo de uma coisa boa? Incrédulos orando ao Senhor. Que pena que foi numa situação como essa, né? E numa situação como a que Jonas estava passando. Irmãos, mas não tinha jeito. Olha o 15. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Quando os marinheiros, os tripulantes do navio, jogaram Jonas ao mar, e a tempestade cessou, acalmou tudo, irmãos, olha o que aconteceu. 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram-lhe sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O que houve aqui? Conversão. Irmãos, numa situação com aquela, com um homem despreparado, desobediente, turrão, era para ele ir para o lado, foi para o outro, mas no meio de uma situação como aquela, um erro que tinha sido cometido ali, houve conversão, salvação de almas. Esperemos, irmãos, e roguemos a Deus que não seja no meio de uma situação como essa, que de um erro nosso, que Deus vai produzir um trabalho como esse. Mas Deus tem seus caminhos, né, irmãos? E quem somos nós para falar dos caminhos de Deus? Mas aquela situação toda produziu conversão. Louvado seja Deus, irmãos, que apesar da situação de Jonas, apesar da vida de Jonas, da experiência toda atrapalhada de Jonas, houve conversão. Temos aqui, irmãos, essa situação, e no verso 17, olha o que aconteceu. Quando Jonas se viu lançado ao mar,
O que pode ter acontecido é o seguinte: olha, acabou para mim aqui. Aqui para mim está finalizado. Pronto. Aqui é meu túmulo. Ele vendo o mar revolto, aconteceu uma coisa. 17. Deparou o Senhor um grande... deparou mesmo. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, dentro de um ventre de um peixe tem luz elétrica? Não. Água para beber? Só se for aquela água com aquele cheiro de estômago, né? Comida? Não. Tudo escuro. E ele ali dentro. Eu não sei, irmãos, nós não sabemos se cientificamente existem condições da vida de um ser humano ser mantida, sustentada com a respiração dentro de um ventre de um peixe. A gente não sabe, a ciência não tem ideia sobre isso, de se há condição de haver as trocas gasosas necessárias ao organismo dentro do ventre de um peixe. Mas o fato é que Deus quis que a vida de Jonas fosse preservada. Se foi de uma forma milagrosa ou não, nós não sabemos, mas a vida de Jonas foi preservada. E ali dentro, no escuro, para onde quer que ele olhasse, estava tudo escuro. O que sobrava para Jonas fazer? Talvez chorar, mas, o capítulo 2, orar ao Senhor. Foi o que Jonas fez, meus irmãos. Ele orou a Deus e levou sua voz a Deus em oração. Capítulo 2. Veja só. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele achou, irmãos, que talvez não conseguisse mais ver o templo de Jerusalém. Olha aí. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Talvez quando ele estivesse começando a descer, algas que estavam ali, né, se enrolaram de fato na cabeça dele, de verdade, né? 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Acho que ele pensou que ia ficar ali do profundo para sempre, no ventre do peixe. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. A salvação está nas tuas mãos, pertence ao Senhor. O que aconteceu, irmãos? Depois que Jonas orou: não, você vai morrer, que você me obedeceu. Foi isso, irmãos? Irmãos, que Deus misericordioso. Senhor Jesus. Leia o verso 10, por favor, irmãos. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, além da conversão de incrédulos provocada por aquela situação, Deus mostrou misericórdia com aquele homem. Irmãos, o que nós esperaríamos do nosso Deus? Os irmãos percebem que o nosso Deus, ele não é vingativo, está pronto a perdoar. Então, quando nós vamos fazer um serviço ao Senhor, meus irmãos, e ainda que a gente seja estejamos todo atrapalhados, e até os irmãos estejam observando, esse irmão não tem o menor pendor para o serviço. E assim, ainda assim, irmãos, Deus mostrou misericórdia para Jonas. Talvez, irmãos,
nós, na nossa fraqueza, disséssemos: olha, esse daí não, esse irmão aí não, meu irmão, não chame esse irmão para o serviço, não chame não, irmão, pode dar problema, olha, o irmão vai ver que vai sair tudo errado, não chame ele. Mas Deus não pensa assim. Jonas, no entender de muitos de nós, não tinha vida para o serviço. Mas depois dessa experiência que ele passou aqui, depois que ele orou, porque era a única coisa que tinha para ele fazer ali dentro do ventre do peixe, orar. Depois que ele orou, o peixe vomitou ele em terra seca. E o que é que Deus tinha para dizer para ele? Olha aí no verso 3, olha só. Veio a palavra, capítulo 3, verso 3 não, capítulo 3 de Jonas, irmãos. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Pronto, irmãos, era para ele ir pregar aos nazistas. Vá lá. E Jonas foi? Jonas foi, ele aprendeu a lição. 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Lembra-se, irmãos, que nós colocamos isso no início? Para você atravessar Nínive, de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, levavam 3 dias andando. Naquela época não tinha carro, né? Jonas foi. Aprendeu a lição. A misericórdia de Deus ensinou a aquele homem o que se fazer quando Deus ordena algo. E o que nós pensávamos, talvez muitos de nós pensávamos, que aquele homem não prestava para o serviço, com essa experiência, Jonas ganhou coragem e foi fazer o serviço. Então os irmãos já imaginaram, dentro do serviço, sendo disciplinado. Isso pode ocorrer com muitos de nós, irmãos. Eu não sei que serviço muitos de nós, irmãos, aqui fazem no corpo, né? A gente vê. Mas no serviço que você está fazendo ao Senhor, tem alguém criticando? Pode ter, irmãos. Que no serviço que você faça aqui, alguns irmãos critiquem: olha, esse irmão não faz direito, não está bom. Mas é ele que está ali, ou é ela que está ali. No serviço de crianças, na limpeza. Quantos serviços nós temos aqui? No socorro aos santos. E muitas vezes, irmãos, a gente não consegue fazer direito. Está aos olhos vistos dos irmãos que o serviço está emperrado. Mas assim, irmão, vamos persistir no serviço. Não desista. Mesmo que esteja aparentemente fazendo errado, continue. Vá em frente, irmãos. Tem que ser assim. É assim que Deus quer, né? E aí, continuando, Jonas percorreu a cidade, no verso 4 do capítulo 3, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas começou a pregar essa mensagem a toda a cidade. Nós não sabemos se Jonas falava a língua dos ninivitas. Aqui não diz isso. Se ele sabia falar, provavelmente deveria ser o aramaico. Ou se ele precisou de um intérprete, que ele falava e o intérprete traduzia para a população. Aqui não fala, mas isso não nos interessa, né, irmãos? O que interessa é que a mensagem foi falada. E a mensagem falada aos nazistas era: todos aqui nessa cidade irão morrer. Ora, o que era para aqueles criminosos fazerem, irmãos? Cair em cima de Jonas, todo mundo. Como é que é, rapaz? Repita aí o que você falou. Todo mundo aqui vai morrer? Espera aí. Cada um pegava um pau, meu irmão, e caía para cima dele. Não era isso? Não era essa a fama dos ninivitas? Não era essa a fama dos assírios, os empaladores, aqueles homens que pegavam pessoas, espetavam numa madeira vivos e deixavam a pessoa lá para morrer? Irmãos, estranhamente, olha no verso 5 o que aconteceu com aquelas pessoas que tinham uma índole horrível, segundo os comentários. Verso 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Em algumas traduções diz assim que os ricos e os pobres, né, também, ou seja, desde o maior, o mais rico, até o mendigo, todos se arrependeram. Que coisa, né, irmãos?
O verso 6, chegou essa notícia ao rei de Nínive. E o rei fez o quê? Manda matar Jonas. Foi isso? Não. Irmãos, quando o rei soube que a cidade toda estava conflagrada, estava todo mundo se arrependendo, parou os sambões, as cantorias, as festas, parou tudo. E estava todo mundo entristecido, todo mundo compungido, todos arrependidos. Tiraram aquelas roupas bonitas que eles se vestiam, aquelas roupas daquela época no Oriente Próximo, no Oriente Médio, e todo mundo vestindo roupas de panos de saco, pegando terra no chão e jogando no cabelo. Imagina as mulheres, hein? Pegar terra no chão, que era isso o costume daquela época. Pegar terra e jogar no cabelo e balançar o cabelo, ó. E o cabelo fica todo desgrenhado para mostrar arrependimento. Esta era a prática comum naqueles dias. A pessoa se jogar em serapilheira e cinzas. O povo se arrependeu. Imagina, irmãos, criminosos que eram aquelas pessoas violentas, arrependeram-se com a palavra de Jonas. Continuando, no verso 7, aliás, vamos para o 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato, um decreto do rei e seus grandes nobres: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem algum alimento, sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, da violência de que havia nas suas mãos. 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Oh, irmãos, aquele povo se arrependeu. Aqueles criminosos se arrependeram. A mensagem surtiu efeito. Os irmãos entendem porque Deus insistiu com Jonas. Jonas, vá fazer o serviço, Jonas. Não, mas aquele povo, vá fazer o serviço. Mas aquele povo é violento. Vá, meu irmão, fazer o serviço. Vá, meu filho. Insistiu. Jonas caiu no ventre de um peixe, foi retirado, lançado em terra seca. E Deus deu condições daquele homem fazer o serviço, porque Deus sabia o efeito. Olha aqui o efeito, irmãos. Houve arrependimento. O seu serviço, irmão, mesmo sendo todo atrapalhado, o entender de Deus pode ter efeito benéfico para os outros, mesmo que você não saiba fazer direito, irmão. Às vezes nós nos consideramos que para um determinado serviço de Deus a gente não tem condição nenhuma, e pode ser que até os irmãos vejam isso. Mas se só tiver você ali para fazer, irmãos, orar e meter a mão no serviço, não tem mais nada o que fazer, irmãos. Verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus mostrou misericórdia a Jonas e mostrou também misericórdia para com aquela cidade. Esse é o nosso Deus. Quando você merece ser exterminado, arrasado, jogado fora como um aparelho sem defeito, Deus não vê assim. Esse é o nosso Deus. E Jonas, irmão, verificando que a cidade tinha sido poupada, ele falou 40 dias, né? Nós não sabemos se os 40 dias passaram aqui se havia passado os 40 dias até entrar no capítulo 4. Mas, irmãos, estranhamente, olha o que aconteceu com Jonas, irmão. Jonas tinha provado a misericórdia de Deus, ele tinha visto a misericórdia de Deus sobre aquela cidade, e olha, irmãos, o que aconteceu com Jonas. Veja, por favor, o capítulo 4, ó. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. 4:1 de Jonas. Jonas ficou com raiva, porque o que Jonas queria, irmãos, era que Deus, era isso que Jonas queria. Não aconteceu. Irmãos,
A misericórdia que foi para ele, ele não queria para os outros. Oh, irmãos, nós queremos misericórdia para nós, mas muitas das vezes ao nosso irmão nós não queremos misericórdia. Pode até acontecer isso. Então, os irmãos que nós conhecemos que estão em disciplina, devemos rogar, irmãos, para que Deus dê misericórdia a esses irmãos, se eles se arrependerem. Cuidado como você trata aqueles que estão em disciplina. Você não é superior a eles. Você não é melhor do que aquele irmão que cometeu uma falha, que cometeu um erro à vista de todos. Nós conhecemos, irmãos, não vamos falar em nomes aqui na Assembleia, irmãos nossos que estão em disciplina, e que é uma situação pesarosa. Todos nós nos entristecemos, mas de modo nenhum nós somos superiores aos irmãos que estão cometendo falhas. De maneira nenhuma. Somos perfeitamente capazes, irmãos, de cair numa situação como essa de Jonas. Mas, infelizmente, Jonas não demonstrou a misericórdia que tinha sido estendida a ele, e ele não demonstrou para os ninivitas. E olha só a continuação. Verso 2, olha só o que Jonas fez. E orou ao Senhor Jonas e disse: Senhor, verso 2 do capítulo 4. Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas queria que Deus tirasse a vida dele, porque o pessoal tinha se arrependido. Irmãos, eu precisei orar ao Senhor para entender isso aqui. E eu acredito, irmãos, que a explicação está em nenhum aspecto aqui. Os irmãos já perceberam que lá na mensagem que Jonas pregou, ele disse lá no verso 4 do capítulo 3, na parte B, Jonas 3,4 diz assim: começou a percorrer a cidade ao caminho de um dia e pregava dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi isso que Jonas falou. Aqui está falando, irmão, em algum momento que se a cidade se arrependesse, ela seria poupada? Jonas falou isso? Ele não disse isso. Ele disse: daqui a 40 dias, tudo aqui vai se acabar, todos morrerão, Nínive será destruída. Foi isso que ele falou. E os habitantes todos da cidade se arrependeram. Ele não falou que a cidade seria poupada se houvesse arrependimento. O que eu consigo ver aqui, irmãos, os irmãos podem não concordar comigo, é o seguinte: talvez Jonas imaginasse que a palavra dele não teve efeito, a cidade não foi destruída. Talvez ele quisesse que a cidade fosse destruída para todo mundo perceber aonde aquela notícia fosse espalhada, aonde chegasse o relato daquela notícia, todo mundo saber que o que Jonas falou aconteceu. Está vendo? Ele disse que ia cair naquela cidade um mau fogo do céu, que ia ser tudo destruído, e aconteceu. Olha a palavra de Jonas. Mas ele deve ter pensado: como é que todo mundo em todo o Oriente Médio vai ficar pensando que eu fui lá na cidade, proclamei destruição e não aconteceu nada? E aí ele achou que melhor para ele era morrer do que conviver, irmãos, com aquela fama, má fama. É um caminho, mas o fato é que Jonas, ele pediu para morrer quando viu que aquele povo se arrependeu e não aconteceu nada. Aí no verso 4, Deus diz: e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Que é isso, rapaz? Tem razão isso? Que raiva é essa que você está sentindo desse povo? Jonas respondeu. Aqui diz que Jonas não diz nada. Aí o que é que Jonas fez? Olha o verso 5. Então saiu Jonas da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Em algumas traduções diz que ele fez uma cabanazinha
Com certeza ele pegou paus e gravetos ou galhos ali que estavam por perto, e ele construiu uma cabanazinha, uma espécie de tenda, para se abrigar do sol. Parece que isso ocorreu por volta do verão, né? O calor estava demais, e ele fez aqui uma espécie de acampamentozinho, uma tenda, e diz assim: e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Irmãos, provavelmente Jonas deve ter lembrado, como ele era judeu, ele deve ter lembrado de Sodoma e Gomorra. Lembram-se que à distância dava para ver a chuva de fogos caindo na cidade. Provavelmente, embora aqui não diga isso, Jonas deve ter se lembrado dessa passagem bíblica. Então ele fez uma cabanazinha, uma tenda, e ficou sentado ali como se fosse um camarote improvisado, sentado ao longo, ele estava ao oriente da cidade, esperando. Bom, agora eu vou ver. E aí ficou lá esperando para ver se Deus... Ou seja, o arrependimento da cidade, irmãos, ainda não havia tocado no coração de Jonas. O arrependimento daquela população, o rei, junto com os nobres, os ricos, os pobres, aquele povo todo parou de fazer o mal, e isso não tocou no coração de Jonas. Ele ainda esperava que Deus castigasse aquelas pessoas. Que nenhum de nós, irmãos, sejamos implacáveis e intolerantes com um irmão que se arrepende, com uma pessoa que sai da disciplina e agora quer de novo se reintegrar aos irmãos. Por favor, irmãos, não tratem com intolerância. Se algum irmão sair da disciplina e ele for liberado pela liderança para estar de novo da comunhão, acolham o irmão. Não fiquem resmungando, lembrando: ah, mas ela fez isso, ah, mas ela fez aquilo, oh, lembra que ela fez aquilo? Não façam isso, irmãos. Se arrependeu, houve a liberação do Espírito, acolhe. Jonas não conseguiu fazer isso. Ele ficou à distância, olhando para ver o julgamento de Deus sobre aquela cidade. E aí, neste ponto, irmãos, Deus ensinou a Jonas uma outra lição. Vamos ver? Aquele homem estava sendo quebrantado por Deus dentro do serviço. E nós podemos esperar isso, irmãos, que muitas vezes, muitos de nós, dentro do serviço, sejamos quebrantados por Deus, servindo e sendo quebrado, servindo e sendo tratado pelo Senhor. Podemos esperar isso. Olha o que é que diz, ó. Capítulo 6, capítulo 4, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, provavelmente por causa do intenso calor. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Irmãos, no Oriente Médio, à sombra, você tem a temperatura no verão, muito provavelmente de uns 40 graus, 43, na sombra. Quando você está no sol quente, bate 50. É uma região com um clima semelhante ao Saara. Então, meu irmão, o calor não é brincadeira. Nós que moramos aqui em Salvador, que é uma cidade tropical, sabemos muito bem o que é o calor, né? Então, você ficar ali, como se fosse aí na beira da praia, na orla, no sol a pino de meio-dia, o que é que você quer? Cobertura, não é? E o que foi que Deus fez? Deus fez crescer uma planta rapidamente, de uma forma milagrosa, que essa planta cobriu a cabana, tomou a cabana toda e fez uma sombra, ó, legal. E o que foi que Jonas fez? Jonas ficou alegre, irmãos. Puxa, que maravilha. Um sol quente, o sol lascando, o sol comendo no centro e a sombrazinha. Que maravilha, irmãos. Que bom, né? Fica aí pensando. Tá bom, Jonas, eu vou lhe pegar. Olha o que é que aconteceu, irmão, no verso 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, né, ao amanhecer, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia.
Ó, irmãos, além do sol quente, sabe o que Deus fez? Segundo algumas traduções, aqui diz que foi uma massa de ar quente. Além do sol quente, Deus ainda mandou um vento caloroso. A temperatura aumentou mais ainda. Uma massa de ar quente. O sol ficou tão forte, a situação da temperatura ali, irmãos, ficou tão alta que Jonas desfaleceu. Ele já estava já desmaiando de tanto calor. Continuando, o verso 8, capítulo 4. Que desfalecia, está vendo? Pelo que pediu para si mesmo a morte. Olha, pediu para morrer de novo. Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Ô irmãos, ele pediu para morrer, porque acho que ele não quis. Isso, meu irmão, é o meu ponto de vista. Ele pediu para morrer primeiro, por quê? Achou que a fama dele ia ficar ruim, porque ele falou que aquela cidade ia cair no fogo e não aconteceu. Então ele considerou que para ele seria melhor morrer do que falar uma profecia que não tinha acontecido. Ele pediu para morrer. E agora ele estava pedindo para morrer por causa do calor. Atitude suicida, né? Pedir, Deus me mate, tire minha vida. Era isso que Jonas estava aqui agora. Irmãos, os irmãos estão vendo como o Senhor nos trata, como o Senhor nos ensina. O Senhor vai nos ensinando. É assim que o Senhor faz. E vamos continuar servindo, irmão. Você é fraco, continue servindo. Nós somos fracos, vamos continuar servindo, irmão. Não cruza os braços não, continua trabalhando, continua fazendo a obra, mesmo que você esteja todo atrapalhado, irmãos. O atrapalhado que a gente fala não é a questão de estar cometendo algum pecado grave, mas é que o nosso coração, ele é falho, irmãos. Olha agora o versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Agora, olha o que é que Jonas respondeu. É razoável minha ira até a morte. Está vendo, irmãos? Ele disse sim, não, está certo. Jonas disse que estava certo. Ou seja, a planta que estava servindo a ele, fazendo sombra, para ele não sentir aquele calor, quando a planta morreu, Jonas ficou contristado, meu irmão. A plantinha estava servindo. Que sombrinha maravilhosa. Agora, por último, irmão, veja o verso 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, de que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer? Jonas não tinha adubado, Jonas não tinha plantado, né? Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. 11. Não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade como Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, ou seja, pessoas que estavam em escuridão espiritual em relação à lei de Deus, né? E também há muitos animais. Aqui não diz qual foi a resposta de Jonas. E aqui o livro encerra-se. Segundo os historiadores, segundo os eruditos bíblicos, Jonas foi o autor desse livro. Foi Jonas que escreveu. Você teria coragem de escrever sobre a sua própria derrota? Escrever para outros lerem sobre sua própria tragédia? Quando nós falhamos, irmão, o que é que nós fazemos? Esconde, né? Não quer que ninguém saiba. Mas Deus pegou a experiência desse homem e colocou para todo mundo ver. Irmãos, esse homem não tinha vida nenhuma para o serviço, né? O nosso entender, não é? Mas louvado seja Deus pela misericórdia, irmão. Ele pega nós nessa situação e chama para o serviço. Louvado seja Deus, irmãos. E apesar dessa experiência toda atrapalhada, ainda teve um ponto, irmãos, da misericórdia de Deus que serviu de uma maneira espantosa. A experiência desse homem todo atrapalhado, desqualificado para o serviço, no nosso entender, no nosso ponto de vista,
Abra, por favor, sua Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 12. E vejam que, apesar de uma vida como essa, apesar de ser um irmão todo atrapalhado, do nosso ponto de vista, no capítulo 12 de Mateus, abra, por favor, e vá até o versículo 38. E veja que, apesar de uma experiência de vida como essa, e de ficar batendo cabeça, o Senhor ensinando e ele batendo cabeça, era um homem teimoso. Jonas não era brincadeira, irmão. Veja, por favor, no capítulo 12 de Mateus, no verso 38. Me acompanhe. Então, Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. 39. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no julgamento e com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui alguém que é maior do que Jonas. Oh, irmãos, apesar daquela experiência, a vida de Jonas foi tipo profético de Cristo. Os 3 dias que ele passou na vergonha foram usados por Deus como tipo profético do sacrifício de Cristo. 3 dias no ventre da morte foi o que o nosso Senhor ficou. E o Senhor ficou na morte, irmãos? Não, o Senhor ressuscitou. E Jonas também ressuscitou. Jonas saiu do ventre do peixe e foi lançado na terra seca. Jonas também, irmãos, saiu do ventre da morte. Jonas, apesar de todo atrapalhado, de acordo com o nosso ponto de vista, a vida dele, com toda aquela situação, irmãos, foi usada como tipo profético, como tipológico da vida de Cristo. Misericórdia ao nosso Deus sobre nós, irmãos. Que Deus misericordioso nós temos. É assim que é o nosso Deus. É assim que Deus trata aqueles, irmãos, que são todos atrapalhados. Somos nós. Sou eu, todo atrapalhado. Nós somos assim, irmãos. Minha esposa me conhece, ela sabe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua misericórdia sobre nós. O Senhor bem sabe como nós somos, quem somos cada um de nós. Senhor, de forma nenhuma somos melhores do que Jonas. Jonas é o retrato de cada um de nós. Ó Senhor, obrigado pela tua misericórdia. A misericórdia que o Senhor mostrou para com Jonas renova nossas esperanças de saber que o Senhor tratará a nós da mesma forma. Mesmo muitos de nós sendo teimosos, ranzinzas, turrões. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor não nos tratar da forma como nós merecemos, e por dar a nós a vida de ressurreição, como o Senhor deu também a Jonas. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus.